Detalhe que eu queria mostrar pra vocês aqui, a qualidade dele é muito boa. Vocês já viram essa nova linha, que sai bem caro. Mas é que eu não tenho o hábito de comprar bem mais em conta do que o outro, a faixa de uns 10 reais, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. E hoje, gente, vou levar vocês junto comigo pra vlogar dentro do mercado. Quero mostrar pra vocês como que eu faço pra economizar no mercado atacadista. Então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que realmente compensa comprar no mercado atacadista e como escolher, como comprar e acabar, consequentemente, economizando. Então bora lá, né, gente? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Bia e aqui eu compartilho dicas, rotina e organização alimentar. Já chega dando um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Assim que eu chego no mercado, eu já começo a fazer as compras pelo primeiro corredor mesmo. Eu não saio procurando o corredor de alguma coisa específica, eu já começo pegando o que eu preciso no primeiro corredor. Então, aqui eu já tô no corredor de suco e eu encontrei esse suco que ele é zero açúcar e ele é muito gostoso, gente. Eu já provei, as crianças amaram aqui em casa e eu voltei para comprar. Ele não tem adição de açúcar, mas ele é muito saboroso. Na hora de escolher o papel toalha, eu sempre gosto de comprar aqueles que já vem cortado e separado, porque eu acho que aqui em casa a gente usa de uma forma melhor e pelo preço compensa bastante, porque vai sair 50 centavos a menos e também ele rende muito mais no dia a dia na forma de usar. Já aproveitei e peguei uma promoção aqui do papel alumínio, tava um preço bem bacana, R$ 2,35, eu já peguei dois porque eu uso bastante. E um detalhe que eu queria mostrar para vocês é que existe uma folha de alumínio que ela é um pouco maior, ela tem apenas 15 centímetros a mais e é quase o dobro do preço e não compensa, compensa mais você levar dois do que levar um dos maiores. Peguei um papel filme também e um pacotão de lixo assim, porque é bem econômico para usar no dia a dia. Sai mais barato do que ficar comprando avulso. Esse daqui tem 50 unidades e a minha lixeira é de 50 litros. Agora, gente, deixa eu mostrar pra vocês esses paninhos aqui de microfibra, que é o olho da cara. Realmente é muito caro, gente. Sai R$ 35 só 2 unidades. Tudo bem que ele é grande, né? Ele tem 80 centímetros por 50. Não é um pano pequeno. Porém, a qualidade dele é muito boa mesmo, mas eu acho ele um preço um pouco salgado. Se você tiver com intenção de economizar, não compensa comprar no mercado. Mas a qualidade dele é excelente mesmo. Aproveitei que eu tava aqui do lado, já peguei uma bucha. E a bucha a gente sabe, né, gente? Aquela que vem com 4 é sempre mais econômico do que comprar avulso. Agora aproveitei para dar uma passadinha aqui no setor de utilidades para cozinha. Mesmo que eu não for comprar nada, eu sempre tenho que passar nesse corredor para curiar. Eu achei bem bacana esse prato aqui, ótimo para o café da manhã, né? Mas eu acredito que na Shopee você encontra por um preço mais em conta e compensa mais. Ah, e vocês já viram essa nova linha de potes da Tramontina? Gente, não é pub, tá? Eu tô só falando mesmo porque eu encontrei aqui, eu achei bem bacana de mostrar, achei bem bonito até. O preço também não ajuda muito, né? R$18,90. Azeite, né, gente? Eu já falei pra vocês, é um preço muito caro e compensa realmente levar desse grande. Eu já falei pra vocês que é caro, mas é um luxo que eu me dou o direito de comprar, né? Dessa vez eu peguei um pequeno, porque eu ainda tinha um pouco lá no meu armário, então eu vou só inteirar mesmo. A lata de milho eu sempre encontro num preço muito bom. A azeitona eu prefiro comprar assim, no pacotinho, porque sai mais barato do que comprar no pote de vidro grande. Eu acredito que quando você compra no pote de vidro, você paga o vidro e não a azeitona, porque sai bem caro. Palmito também eu pego do mais barato, gente. Esse coalidor é um preço bem bacana e a qualidade também. Aqui em casa a gente come e gosta bastante. Aí uma coisa que eu não tenho o hábito de comprar, que é o parmesão nesses saquinhos assim. Vem o que? 40, 35 gramas. E é muito pouco, então eu prefiro comprar ele em pedaço e ralar. Eu já tinha visto em outros mercados, mas nesse atacadão é a primeira vez que eu encontro esse molho de estrogonofe, né? No saquinho, assim, como se fosse um molho de tomate já pronto. Eu nunca provei, não sei se é bom. Vou levar um desse de 4 queijos pra ver se a gente gosta lá em casa. Só pra provar mesmo, eu prefiro fazer um molho caseiro, mas só pra experimentar. Aqui não tem tantas coisas artificiais, tem 2 ou 3 aditivos aqui, mas vou levar para experimentar. Até pelo preço mesmo, compensa muito mais fazer em casa esse molho de estrogonofe. Gente, tem um outro molho aqui também, que é um molho bechamel, né? Que é um molho branco, já vem no saquinho também. Essa opção é vegana. E o preço também, ele tá bem mais em conta do que o outro de estrogonofe, que não é vegano. Então, achei interessante também, vale levar para experimentar. Molho de tomate, gente, já falei pra vocês
que eu tenho o hábito de comprar um pacote de 2 quilos e congelar, né? Porque eu tenho um freezer grande, então eu tenho espaço para fazer isso. Eu gosto de fazer porque eu economizo aí na faixa de uns R$ 10, né? Mas aqui o que eu tô procurando é tomate enlatado em pedaços. Antes eu achava muito e pagava por R$ 2 a R$ 3, isso há 3 anos atrás. Hoje em dia eu não encontro mais, mas eu continuo procurando. O vira e mexe tem alguma promoção, então eu consigo aproveitar. Esse tomate em pedaço enlatado, ele é muito bom para usar até na salada, é bem gostoso mesmo, mas pelo preço, gente, é uma coisa que eu não compro mais, apesar de continuar procurando. Tem um molho que eu vou comprar hoje, que é porque a gente pretende fazer um macarrão, que é esse passata, que é o purê de tomate. Ele tem um cheiro maravilhoso e para algumas ocasiões especiais compensa levar, apesar de sair R$ 10,90 o vidro. Porém, ele é bem concentrado, rende bastante. O chá, gente, aqui em casa a gente tá tomando bastante chá, as crianças principalmente, e eles amam esse de morango silvestre aqui. Eu gosto mais do chá mate mesmo, mas às vezes eu gosto de levar esse daqui também de amora e mirtilho. Ele tem um cheirinho maravilhoso, muito gostoso mesmo. Agora, gente, essa dica é para quem tem máquina de café, né? Aquelas cafeteiras de café expresso, como eu tenho uma, eu vou falar sobre ela no próximo vídeo com vocês, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal. Eu já adianto para vocês que comprar esses cafés em mercado de atacadão, você paga quase metade do preço que você pagaria em outros lugares na caixa de cápsula com 10. E hoje, gente, o mercado tá bem bagunçado, mas deu para encontrar algumas coisas aqui, outras não tinham. Olha só, quem já comeu isso, gente? É terrine. É uma pasta de gergelim que você pode passar no pão, usar de várias formas, tá? Você pode usar até em sobremesas. Tem um gosto um pouco diferente, mas ele é gostoso, eu já provei. Quem já comeu, bota aqui pra mim nos comentários. Agora, gente, cheguei no setor do leite e vocês concordam comigo que o valor do leite aumentou muito? Pelo menos aqui na minha região, até em mercado de atacadão saiu muito mais caro. Mesmo assim, ainda compensa você comprar a caixa, porque você paga o valor de atacado, então sai mais barato. Para a hora do lanche essa semana eu vou fazer mini pizzas e vou deixar já congelada recheada, então vou levar esses brotinhos aqui, ficou uma delícia, os meninos amam e é muito prático. Falando em praticidade, já aproveitei aqui para ver o preço da mussarela. Vocês sabem que eu gosto de comprar ela grande, assim, em pedaço por quilo. E depois a gente rala lá em casa e eu consigo congelar nos saquinhos Ziploc. Aqui na minha região, na minha cidade, no caso, o preço da mussarela tá saindo por R$ 39, R$ 37. E eu peguei um pedaço de queijo prato. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse frango empanado tem filé de frango e tem o filé da coxa, que é esse. Ele é muito gostoso. Ele não é nuggets, tipo o frango processado. Ele é o pedaço de frango mesmo empanado. É uma delícia, mas tem bastante conservante e sódio. Lembra que eu falei que eu não tenho o costume de comprar o parmesão já ralado naqueles saquinhos? Pois é, aqui em casa a gente tem o hábito de comer provolone ralado. É porque compensa mais pelo preço e o sabor, ele não é tão forte, então as crianças gostam mais de comer. Que nem eu pago R$19,90 numa peça com quase 500 gramas. E aí eu consigo ralar, dura bastante e eu acho uma delícia no macarrão com molho. Falando em molho, olha só, esse molho aqui de tomate, hoje ele tá saindo por R$11,50 com 2 quilos e eu vou levar um desse para poder congelar. Já dei uma conferida na validade, tá tudo ok. Pausa para mostrar uma coisa que não compensa comprar, mas já já eu falo sobre isso com vocês. Gente, já peguei um pão de queijo aqui de pacote que essa semana eu não vou ter tempo de fazer. E tá aí uma coisa que eu também nunca comprei, que é moela. Gente, de verdade, isso eu nunca comprei e nunca preparei em casa. Já aproveitando que eu tô aqui no setor do congelados, aproveitando para dar uma olhadinha aqui, ó, no preço do frango a passarinho. Não é uma coisa que eu costumo comprar congelada. Vocês sabem que eu compro fresco, mas o preço de R$12,90 o quilo é bem barato, né? Nem mostrei pra vocês, né, gente? Ó, a marca que eu peguei do pão de queijo é essa daqui. Ele rende bastante e fica bem crocante, sabe? Eu gosto bastante aqui em casa. O filezinho eu vou levar um pra temperar. Eu não vou descongelar ele, eu vou temperar ele congelado e vou congelar novamente. Já vou guardar no congelador, né? Gente, essa cebola crisp é uma delícia na salada. Nossa, é muito prático de usar, é muito gostoso. Só que assim, o teor de gordura dele é bem alto, já vem até escrito no pacote, né? O pão é uma coisa que compensa comprar em mercado de atacadão. Só dá uma conferida na validade, porque eles compram em grande quantidade, então às vezes tá passando do tempo e por isso tá um preço bacana.
mas não é o caso. Esses pães estão com a validade ok, com prazo bom até para usar. Bacon de paleta. Já falei com vocês sobre isso aqui no canal, compensa bastante pelo preço, só que eu nunca comprei ela com esse óleo em volta, eu não sei o que é esse óleo, não sei dizer se está estragado, mas eu resolvi não levar porque eu não estava muito confiante. Só para mostrar para vocês que o preço compensa bastante. É sempre que tem fruta barata em mercado de atacado, mas dessa semana a laranja estava bem barata, o preço normal dela é de R$10 e estava por R$5,90. Aí, gente, eu peguei esse granulado aqui de chocolate para substituir aquelas gotas de chocolate, porque sai R$27, sendo que eu posso levar o granulado e usar no bolo, no cupcake, é muito melhor. E como maçã também faz parte das frutas da estação, tava num preço bacana, eu comprei. E tá aí, gente, tudo que eu comprei pra passar essa quinzena, tudo que geralmente eu compro no mercado. Claro que fruta, carne e outros legumes eu compro na semana, porque vocês sabem que eu faço uma preparação. Eu cheguei em casa agora e agora eu vou guardar as compras. Vocês viram que eu não comprei nem arroz, nem feijão, nem óleo, nem açúcar, mas é porque essas coisas a gente ganha na cesta básica que o marido ganha da empresa, então eu não preciso comprar essas coisas assim durante o mês. Essas coisas que eu comprei no mercado hoje que vocês viram aí, deu um total de R$500. Não comprei carne. O que mais que eu não comprei? Eu não comprei verduras, né? Eu comprei de verdura, eu acho que eu comprei só... Não, na verdade só comprei cebola, mas é porque eu ainda tenho pepino, tenho batata na minha geladeira. E vocês sabem que eu faço uma organização semanal. Então dia de terça tem feira no mercado aqui perto, então eu já sei que é tudo baratinho. E não, eu não compro na feira porque eu acho que os legumes, as frutas na feira é um pouco mais caro mesmo. De vez em quando eu vou na feira, ou então quando eu quero alguma coisa que eu sei que eu não vou encontrar no mercado, aí eu vou na feira, porque eu sei que lá tem... uma das vantagens da feira é a diversidade, né? Qualidade e diversidade. Se quiser preço, aqui, pelo menos aqui perto na minha região, é melhor comprar no mercado mesmo, que eu acho um pouco mais barato. Principalmente dia de feira. Em dia de feira... As coisas do mercado de fruta, legumes, setor de hortifruti fica bem mais baratinho, então compensa mais o mercado mesmo. Então eu não comprei carne também, porque eu gosto de comprar fresca no açougue. Como eu congelo muita coisa já pronta, pré-pronta, pra mim não é vantagem comprar congelado. Mas vocês viram que eu comprei um frango congelado pra temperar e deixar, e ele vai permanecer congelado. Eu não vou descongelar ele. Inclusive foi uma inscrita aqui que colocou aqui pra mim, eu fiz esse teste. Ele pegou o tempero mesmo, tá? Mas eu não tenho esse costume de fazer com todas as carnes. Eu não gosto de congelada. Eu já tenho o hábito de temperar fresco e depois congelar. Mas eu comprei esse franguinho pra fazer assim porque tava um preço bem bacana, né? Compensou a promoção. Viram? A gente não tem o hábito de fazer compra, né? Compra do mês. Porque eu acho que não compensa comprar muitas coisas, como eu já ganhei a cesta que vem arroz e dura um mês todo pra mim, óleo, açúcar, eu não tenho o hábito de fazer compra do mês. Mas uma vez a cada 15 dias eu vou no mercado e faço essa compra assim das coisas que eu sei que eu uso no decorrer desses 15 dias e que eu sei que tá num preço bacana. Porque às vezes a gente vai em mercado de atacadão e o preço nem tá tão bom assim, sabe? Você vai... crendo que tá um preço barato, mas a gente que tem o hábito de ir no mercado, né, a gente que é dona de casa, a gente já sabe, bate o olho e já sabe quando é promoção e quando não é, né? Fala aí pra mim. Gente, coloca aqui pra mim nos comentários se você achou que o preço da compra pelas coisas que eu comprei foi bacana, ou se você acha que os preços aqui estão caros. Põe aqui pra mim. Tá barato ou coloca aqui tá caro pra mim saber, tá bom? Ou você pode colocar também como tá o preço das coisas aí na sua região, se você viu alguma coisa que tem uma diferença muito brusca, bota aqui também que a gente gosta de ver os comentários e ver como é que tá, né, em cada região aí, como é que tá os preços, tá bom? Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse tour no mercado comigo. Não comprei muitas coisas, né? Comprei mais a minha necessidade aqui em casa. Se você gostou desse conteúdo, põe aqui embaixo pra mim fazer mais conteúdos como esse, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.